Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma apresentação do episódio do Aqui Entre Nós. Estou aqui, Salete, com minhas amigas Cristina Bravo e Mara Liz, e vamos falar sobre relacionamentos que somam. Olá, pessoal. É uma alegria estar com vocês para falar cada um dentro de sua área e comentar, gente, sobre relacionamentos saudáveis, relacionamentos que somam, harmonia nos relacionamentos. E eu queria muito tocar num assunto com vocês sobre essa questão de relações positivas. Quando eu fiz um curso, uma vez que me marcou muito sobre a importância dos relacionamentos, eu estudei esse livro aqui, do Gary Chapman, que é um livro muito interessante e fala sobre as 5 linguagens do amor, tá? Na verdade, o que ele pontua de uma forma muito objetiva para cada um de vocês? Quando você namora, ou vive junto, ou casa, enfim, você tem que entender o seguinte: são muitas vezes casais, e aí veja bem, gente, eu não estou falando de gênero, tá? São casais que se unem, vão morar juntos, cada um tem a sua própria educação, a sua própria formação cultural, né? A sua família. São pessoas distintas que se apaixonam, se gostam e resolvem morar sob o mesmo teto, né? Mas então a gente tem que entender o seguinte, eu acho que isso aí a Mara Liz também pode colocar muito bem sobre isso, na fala dela, é que existem as adaptações, isso é um processo, né? O processo de morar juntos é uma coisa que não é de uma hora para outra, porque essa adaptação é demorada. Então, em relação a essa questão dos relacionamentos positivos, ele fala 5 tópicos que eu acho muito interessantes, que são 5 tópicos de rotina de cada um dentro de suas moradias, né? Um é sobre palavras de afirmação. Você para outra pessoa sempre dar força para aquilo que ele faz, sempre ter uma palavra de carinho, uma palavra de soma, uma palavra que, mesmo que haja um erro, mas uma palavra que conserte aquilo e que mostre esse afeto, né? Isso é muito importante, gente, porque nós já falamos no primeiro podcast nosso sobre a importância da comunicação. E entre casais é de fundamental importância a força de uma comunicação positiva. Palavras que possam levantar a autoestima das pessoas, palavras positivas, palavras que profissionalmente possam fortalecer o outro, né? Então, ele coloca como, em primeiro lugar, a importância dessa comunicação positiva. A outra são atos de serviço. Quantos casais que vocês já não ouviram falar sobre pessoas que, puxa, só eu que faço a comida, ele nem lava a louça para mim, ou só eu que cuido da roupa, ele só suja, deixa a roupa toda no meio da casa, enfim, só reclamações na rotina, no dia a dia deste casal. Então, quer dizer, a importância de, se um cozinha, o outro lava o prato, lava a roupa, fazer as compras de mercado, enfim, quantos casais que a gente vê juntos no mercado, enfim. Mas são esses atos rotineiros que muitas vezes, vocês sabem, eu estou falando que eu conheço vários, assim como vocês também conhecem, esgarçam a relação do casal. Porque são situações que você pensa assim, são situações pequenas, mas que vão se avolumando, gente. Vão se avolumando de uma tal forma que muitas vezes acaba em rompimento. Aí você falou, nossa, mas por quê? Porque ele não era parceiro, ou ela não era parceiro, ele acordava tarde, eu acordo cedo, ele gosta da noite, eu gosto do dia, eu sou muito planejada e ele gosta de procrastinar as coisas, resolve tudo em cima da hora. Eu sou muito planejada com os meus pagamentos e ele atrasa, enfim.
São situações que aí são dois seres distintos, né? Distintos e que vão conviver, e aí eles não se ajustam muitas vezes, ou não fazem força para se ajustar. E nós, muitas vezes, eu costumo dizer o seguinte: isso é uma questão de maturidade relacional. Como eu havia falado antes, é um processo, e esse processo muitas vezes demora. Mas isso quer dizer o seguinte: quando você ama, quando você tem carinho, quando você torce para dar certo, você está comprometida com aquele relacionamento, é uma questão de maturidade relacional. Você investe naquilo. Tá? E dentro de uma comunicação positiva, você conversando, olha, eu não gostei. É importante você falar do seu descontentamento, gente. É de fundamental importância essa comunicação entre o casal. Olha, eu não gostei disso, você pode consertar aquilo, né? Então, isso é de fundamental importância. O outro são os presentes, não é o presentear. Claro, você às vezes está fazendo uma viagem, aí viu uma lembrancinha, trouxe para o outro, ok. Mas o presentear no sentido de você mandar por WhatsApp um emojizinho, eu te amo, tô com saudades, vou chegar em casa um pouco mais tarde e tal. Dá satisfação. Isso a gente considera como um presente. É a satisfação que o outro dá para... Ah, Cristina, mas precisa fazer isso? Não, não precisa. Mas é um carinho. São formas de comunicação perfeito. Comunicação carinhosa, comunicação afetiva, comunicação respeitosa. Hoje, no mundo que a gente vive, de tanta insegurança, né, que nós vivemos, inclusive é uma comunicação de forma de segurança. Olha, eu estou aqui, estou indo para casa, hein? Né, de você comunicar ao outro que está indo, que está chegando, é uma forma do outro saber também que você está vindo, enfim. Né? Hoje em dia, você está na rua, você não tem mais segurança. Né? O toque físico é o carinho, o segurar nas mãos, o abraço, né? Às vezes você está sensibilizado ou teve um problema no seu trabalho, como você não gosta de receber um carinho, um colinho, né? Um colinho mesmo do companheiro, um colinho do pai, da mãe. Veja bem, gente, eu não estou falando apenas de casais que moram juntos, eu estou falando também de família, tá? É muito importante isso, esse afeto, esse toque físico, esse carinho mesmo, não tem outra palavra, de você, a importância do toque físico, né, para que você mostre o seu amor, o seu carinho, a sua consideração para o outro, tá? Porque, lógico, Cristina, existem pessoas muito frias, existem pessoas, cada um é cada de um jeito, né? Nós não queremos achar aqui que todo mundo tem que fazer carinho, sempre estar fazendo carinho no outro, não é isso, tá? Mas é bonito. Eu acho bonito quando eu vejo um casal fazendo carinho de mãos dadas, né? É a tal da maturidade, consciência, né? De que esse toque é importante mesmo não sendo hábito. É importante você dar a mão. Às vezes a pessoa não está bem, você dá a mão como se fosse um apoio. Pronto, né? já São se comunica, né? São pequenos detalhes que você, dentro do estilo de cada um, veja bem, dentro do estilo de cada um, são pequenos detalhes que fazem a diferença para você construir relacionamentos saudáveis. E quando tem filhos, né, é um exemplo que está deixando para esse desenvolvimento da criança, do adolescente, conviver com essa relação saudável, né? É verdade. O exemplo fala mais, quanto vai somar na vida dos filhos. Eu tenho netos já, né? Então, Salete, como é importante, muitas vezes você vê um pai ou uma mãe chamando atenção, ele é alto, né? A pessoa mais alta, de uma criancinha pequena. Então é importante você abaixar. Eu sempre tive esse cuidado com os meus netos, de quando eu fosse falar alguma coisa, ou dar um recado para ele, ou dar uma informação que eu quero que ele fixe, né? Eu estou falando ele, gente, porque eu só tenho neto homem. Lá em casa é tudo homem. Então, de eu abaixar, eu ficar agachada, na mesma altura dele, na altura do olhar dele, né? E falando, então, dando o recado que eu quero, entendeu? Isso é muito importante, porque muitas vezes fica o adulto aqui, a criança lá, e ele chamando atenção, e você mostra aquela superioridade que muitas vezes não é bom,
né? Você olhando na altura do olhar é o principal. E por último, gente, a questão do tempo de qualidade. Hoje em dia está todo mundo nas telas, existe aí uma campanha muito grande em relação a essa qualidade do tempo. É muitas vezes importante deixar um pouquinho o celular de lado e assistir um filme no streaming, ir ao cinema, fazer uma pipoca, fazer um bolo gostoso que o seu companheiro, seu pai, sua mãe, seu companheiro, sua mulher, seu marido gostam. Fazer uma caminhada, estar em contato com a natureza. Uma caminhada, um exercício físico a dois, que é super interessante. Né? Então, quer dizer, tempo de fora um pouquinho das telas, mas investir na qualidade da relação. Né? Então, eu acho muito importante, o Chapman diz isso, porque, na verdade, são situações cotidianas que muitas vezes esgarçam as relações, e ele, então, fortalece coisas que você olha assim e fala assim, nossa, até bobeira, né? Mas são importantíssimos para a construção de relacionamentos que somam. Né? Uhum. O que você acha, Maralice, disso? Eu estava aqui observando as palavras-chave do seu discurso, né? Sobre confiança. Cada gesto de comunicação gera confiança. A questão do carinho, confiança, carinho. Então, daqui a pouquinho, eu vou deixar um suspense aqui, daqui a pouquinho eu falo o que a neurociência tem a dizer sobre isso, que hormônios que a gente produz com esses gestos de carinho, porque eu estou doida, curiosa para ouvir o que a Salete tem para falar sobre a questão dos filhos também. E alienação parental. Eu também, Salete, porque você estava falando antes de nós entrarmos que você ia tocar nesse assunto dentro da experiência que você tem. Né? Eu falei assim, nossa, isso é sensacional, porque isso compromete muito, a gente sabe como compromete, principalmente os filhos. E envolve comunicação. Né? Envolve comunicação, sem dúvida. Eu tive uma experiência enquanto eu atuei no Conselho Tutelar, quer dizer, foi na década de 90, e nós temos, né, a Constituição Federal, que no artigo 227, ela legitima a integridade da criança e do adolescente. E aí fala dos direitos e tudo, para que ela tenha um pleno desenvolvimento, um desenvolvimento saudável. E aí, entre 88 e 90, um exemplo, uma criança, só para vocês não se perderem no período, de 88 a 90, se uma criança cometia um delito, ela era punida, tá? Não tinha essa integridade de acordo com a Constituição. Em 90, foi instituído, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90, que em seu artigo 4 fala dos direitos, da integridade física, e eu vou dar um foco aqui, fala perfeitamente da convivência familiar, né, e comunitária, porque se ela tem uma boa convivência familiar, né, isso vai ser estendido a toda a comunidade. Então, fala dessa convivência familiar. E o que eu presenciei no Conselho? A Cristina falou aqui de relacionamentos saudáveis. Eu vou falar desse processo quando existe uma ruptura de uma união, de um casamento, e que essa ruptura tem marcas fortes de desentendimento, de ressentimento, passa a ser um processo muito doloroso, impactando de uma forma negativa a vida de todos os envolvidos. E principalmente quando o casal envolve os filhos. Tem os filhos como alvo deste processo. De que forma? Eu presenciei isso no Conselho, tá? E foi assim muito dolorido, foi uma das funções. Eu era apaixonada pelo trabalho que eu desenvolvia, e a gente vê muita coisa triste, mas muito dolorido na separação dos filhos.
Porque o juiz ele pode determinar, num caso que a separação está num processo litigioso e que há problemas com a guarda dos filhos, e a parte, né, todas as duas partes, têm o direito de visitação dos filhos. Então, quando o casal não tem uma harmonia, uma comunicação assertiva, era determinada a visita assistida no conselho tutelar. Gente, e às vezes era muito doloroso, porque o pai, a gente tinha que mediar aquela visitação, uma das partes, ou o pai ou a mãe, acontecia de todas as partes, de a gente perceber como que usava os filhos para o conflito existente entre eles. E olha que nós estávamos mediando. Então vinha calúnias, difamação, né? E os filhos presenciando aquilo. E às vezes, gente, se a gente não tivesse cuidado, até de um e o outro tocar palavras de brigas e tudo na presença da criança. Então, às vezes os pais não se dão conta do que isso pode provocar na criança. O trauma, né, Salete? O trauma, o que vai trazer para a vida adulta dele, adolescente, adulto. Os pais não se dão conta, agem de forma inconsciente, usando os filhos nesse processo, e aí causa ansiedade, depressão, causa até, que depois a Maralice deve falar isso, problemas na estrutura cerebral da criança, porque está em desenvolvimento, né? Mais na criança que no adolescente, mas o adolescente também, né? Problemas de aprendizagem. Gente, como afeta a aprendizagem? Porque afeta diretamente o emocional da criança e do adolescente, né? E isso vai se agravando e a criança fica totalmente perdida. Com isso, por acontecer muito, veio os avanços da legislação. Quando, 2010, teve a lei da alienação parental, para que os pais respondam por estes atos, né? Então, a lei da alienação parental, ela diz o seguinte, a lei número 12.318 de 2010, define o que é ato de alienação parental como a interferência na formação psicológica de uma criança ou do adolescente, promovida por um dos genitores, pelos avós ou outros responsáveis para que a criança ou adolescente repudie um dos genitores, prejudicando a manutenção de vínculos. Então, a gente pensa assim, é só os pais. Não, quantas vezes nós presenciávamos avós que iam acompanhar a mãe ou o pai para pegar a criança que era muito pequena, que também a mãe do pai tomava as dores do filho, a mãe da mãe tomava as dores da mãe, então os avós também, ou as crianças relatavam, né, que falava da mãe ou do pai, e isso carregado de sofrimento, né, uma dor emocional. E aí veio também em 2015 a lei da mediação de conflitos. Então, assim, apesar de eu não estar fazendo mais parte do conselho, mas eu acho que essa lei veio facilitar muito todo este processo, porque o casal hoje tem a opção de, quando a separação é dada de forma mais amena, com menos conflito, optam pela mediação de conflitos, que é um mediador que vai estar com as partes e tentar buscar acordos harmoniosos, respeitosos, a fim de reestruturar esses relacionamentos, esses vínculos afetivos, criando relacionamentos que somam. Então, o mediador,
ele evita que a situação vá parar no judiciário e que passe por todo um processo mais dolorido, mais lento, aumentando essas situações de desgaste emocional. Na verdade, então, a mediação é como se fosse uma ação preventiva. Uma ação preventiva. Um alerta, né? Um alerta. Então, assim, positivo. Acredito eu que as visitações, quando não tem essa questão de uma comunicação muito assertiva, ainda esteja com acompanhamento assistido pelo conselho, ou por qualquer outra instituição vinculada ao judiciário, né? Porque é um assunto, a questão da alienação parental, ela vem sendo amplamente discutida no âmbito judiciário, em todo o contexto social e também psicológico. Então, os próprios psicólogos, quando a criança ou adolescente, ou mesmo uma das partes procura por atendimento psicológico, já é oferecida mediação. O que é a mediação de conflitos? Né? E os danos que elas possam evitar. E hoje a mediação, né, de conflitos está no Conselho Tutelar? Não. Ainda não, né? Tem o setor de mediação, nós podemos até trazer aqui um convidado depois para falar sobre a mediação de conflitos, mas não está no Conselho Tutelar. Não, né? Não está. É o que você falou muito bem. Essa guerra conjugal, ela dá sinais claros de que a criança, essa criança é a vítima, criança ou adolescente, ela está no meio dessa guerra, destruída, né? E aí por falta de equilíbrio também, a gente não pode, né, julgar, porque cada caso é um caso, amadurecimento, muitas vezes casos gravíssimos, enfim. Essa criança fica, é a própria vítima dessa situação. E assim, a gente acha que não, mas eu fiquei 6 anos no Conselho Tutelar, 7. Então, eu presenciei muitos casos e conheço uma pessoa que me relatou há coisa de 1 ano que ela traz essas marcas. Imagino, ainda, porque eu acompanhei a visitação dos pais dela no conselho. Então, ela está casada, adulta, e passando por um processo de separação também. Então, ela diz que evita que o filho participe disto. Ela não quer que o filho passe pelo que ela passou, porque ela traz essas marcas que muito impactou na vida dela. Né? Sem dúvida que a mediação é um caminho importante. Que a mediação é muito importante. E assim, como nós viemos falando de comunicação desde o primeiro podcast, a mediação não é só em questão de casais. Tá? No ambiente de trabalho que existe um conflito, a mediação pode atuar em várias instituições. O importante às vezes brigas até por imóvel, tudo isso a mediação envolve qualquer relação. É capaz de trabalhar para que esses conflitos sejam resolvidos de formas mais harmoniosas, mais amigáveis. E aí, chegou a hora de eu falar um pouquinho da neurociência? Chegou para sua análise. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês, minhas amigas, mais uma vez nesse podcast, com vocês que estão aí. Bom, acabamos de ouvir falas incríveis aqui de como o amor se manifesta em atitudes práticas e como que uma ruptura pode acontecer, sérios impactos quando acontece a alienação parental. O que acontece? O que a neurociência tem para falar sobre isso? O que acontece com a gente, com o nosso cérebro, quando a gente se permite conviver com pessoas que usam de vocabulário, de palavras meigas, doces, harmoniosas, que trazem segurança, confiança. O nosso cérebro lê que aquilo ali é um ambiente confortável, seguro. Você falou bem da questão da segurança. Uma mensagem, não vou chegar atrasado. São sensações que o cérebro vai reconhecendo como confiança, segurança. E o que acontece com ele quimicamente falando? Ele começa a produzir um hormônio, a ocitocina, que é um neurotransmissor conhecido como o hormônio do amor,
ele é liberado pelo nosso hipotálamo, e que é conhecido também pela glândula pituitária, que é responsável pela regulação de nossos hormônios, das taxas hormonais, para vocês terem uma ideia como que o nosso corpo reage quimicamente a situações de carinho, de comunicações de afeto, e como ele reage quando o oposto não acontece, né? Quando acontece, aliás, a alienação parental, que é uma das formas de ruptura desse bem-estar, dessa confiança. Aí a gente fala depois que hormônio que acontece quando tem essa ruptura. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que o amor, ele não é um sentimento abstrato. Ele é realmente neurologicamente fundamental para a nossa saúde e bem-estar. E quando a gente fala em bem-estar, eu tenho que citar a definição da OMS, Organização Mundial de Saúde, que define saúde como um completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, não é a questão de você não ter doença, mas é você ter um bem-estar físico, social e mental. Gente, hoje eu fiquei sabendo, olha que doideira, como é que o Brasil está com uma taxa impressionante, assustadora. Isso aconteceu, essa pesquisa saiu em 25 de outubro, de pessoas que estão se afastando do trabalho. A taxa aumentou muito, é o país que mais tem gente se afastando do trabalho por questões emocionais, mais do que casos de câncer. Burnout. É muito sério isso, né? O emocional, como a gente precisa dessa informação, saber que essa máquina, o cérebro, a gente tem que usá-la a nosso favor. Essa informação é importante, isso passa por educação. Eu acredito que assim, seria fundamental se as nossas crianças, desde cedo, começassem a entender como é que essa máquina funciona, professores, todas as pessoas entender que a gente precisa colocar o óleo certo no motor, como se fosse um carro. Ele vai andar bem se tiver o óleo certo, vai andar mal ou não vai andar se tiver o óleo errado. Assim o nosso cérebro. Toda vez que a gente coloca uma palavra de amor, de carinho e recebe, o nosso cérebro produz ocitocina, que é o hormônio do amor. É interessante que vou até contar uma história aqui, quando eu viajei para fora do país, estava em Nova York, e eu estava com um grupo de amigas, nós fomos fazer um upgrade no inglês e estudar, e conhecer, visitar, fazer turismo mesmo. Aí nós estávamos passando pela Quinta Avenida ali, estava muito movimento, e tinha um rapaz com um cartaz imenso escrito Hugs Free, abraços de graça. Aí elas foram andando e eu parei para falar, ué, o que é isso? Ele falou assim, não, nós estamos criando aqui a ideia de que as pessoas precisam se abraçar. Eu falei, isso é fantástico, porque o abraço estimula a ocitocina. Se você está em casa sozinha, não tem ninguém para abraçar naquele dia, não saiu, não encontrou com ninguém, se dê esse abraço. Porque no que você se dá esse abraço, você está produzindo ocitocina, você está melhorando a sua química cerebral. Isso é físico, é químico, não é questão de espiritualidade, esoterismo, não, é químico. A gente pode se permitir esse amor. E olha que interessante, toda vez que a gente se abraça ou abraça alguém, essa ocitocina dispara. É fantástico, né? E mais interessante ainda, olha que fantástico que é o nosso corpo e o cérebro. Quando a mãe está amamentando, a produção de ocitocina dobra, porque é amor puro. Então, se a gente sabe que o amor é o que vai trazer bem-estar, saúde para a gente, não tem como a gente entrar por outro caminho. É claro que isso é, como a Cristina disse, é amadurecimento. A gente precisa se conscientizar, amadurecer de que o amor é o caminho para a gente se dar bem. E o contrário, quando a gente não usa de amor, fica agressivo, qualquer coisa está explodindo, critica muito, reclama muito, você está produzindo um hormônio diferente, que é o cortisol, que ele é responsável pelo estresse no seu corpo. Então, tudo que a gente pensa e vibra positivamente, com alegria, com amor, eu acho que hoje em dia, assim, a palavra, acho que entusiasmo, que é uma palavra que eu gosto muito, está faltando nas pessoas. Motivação, entusiasmo, as pessoas acordam, ai, mais um dia, está faltando entusiasmo pela vida, pela bênção de estar vivo, e a gente pode promover saúde quando a gente tem essa noção de que o cérebro responde
quimicamente, entra na nossa corrente sanguínea. Quando a gente fala e pensa coisas boas, eu lembrei agora, engraçado, a gente está aqui conversando, como é que o cérebro da gente vai processando. Uma vez, num programa do Jô Soares, tinham 2 padres gêmeos, que perguntaram para ele, padre, por que o padre não casa? Que o casamento é ruim? Aí um padre responde, se você quer ser feliz, não case. Aí a plateia ficou assim assustada, querendo rir, ao mesmo tempo não, porque uma situação complicada, o padre falando isso. Aí ele falou assim, não, mas se você quer fazer o outro feliz, você se case. Aí ficou todo mundo assim, por quê? Fazer o outro feliz vai te dar benefícios e o outro vai te retribuir, na verdade, né? Então, se você encontra uma pessoa que quer te fazer feliz e você também quer fazer o outro feliz, aí você se case. A verdadeira relação é quando você não está preocupado em ser feliz, mas fazer o outro feliz. E o outro também. Porque isso estimula... Troca, né? Troca. É a troca real do amor, gente, porque o amor produz a situação. E dentro disso, Marali, são todas as relações que possam trazer as pessoas felizes, trazer essa felicidade, ou sair com amigos, né? Qualquer relação de amor, fazendo atividades, hoje eu vejo nas cidades grandes, eu acho que toda cidade deveria estimular isso, são as maratonas. Isso é eu fantástico. acho tão legal os casais correndo, fazendo atividade física. A maratona, né? É muito interessante. Eu já fiz, vocês acreditam que eu já corri a São Silvestre? 15 Já quilômetros, já. Parabéns. Foi um desafio que eu fiz, meu Deus, teve uma hora, no 11º quilômetro eu falei, não vou aguentar. Aí, do meu lado, um japonês de 82 anos falou assim, foca, sua mente, você vai conseguir. Incentivo, mas aí se você não encontra ninguém, porque às vezes você está até assim. Mas tem pessoas que estão ali para isso mesmo. Para isso mesmo. Você vê, ele estava do meu lado naquela hora que eu ia desistir. Um senhorzinho lá. Eu ia desistir. Aí ele falou, não, foca sua mente. Ele ainda brincou, falou assim, se você parar agora, você não vai conseguir a medalha. Eu falei, vamos... E consegui vencer. E aí fiquei lembrando, depois desse caso lá, que eu vi do Hugs Free, que a gente ficou se abraçando lá em Nova York, eu trouxe isso para a sala de aula. Aqui para o Instituto de Educação. Eu fiz isso com algumas turmas e foi impressionante o resultado. Muitas alunos não queriam, estavam com vergonha, mas fizeram cartaz, escreveram em inglês, como eu, professora de inglês. Aí as pessoas olhavam, aí uma olhava e falou assim, não é, por que vocês estão com esse cartaz aí? Assim, alguns já entendiam, eu falava assim, não, a gente está dando um abraço de graça, você aceita um abraço? E as pessoas, eu ficava observando, as pessoas saíam dali mais contente. Era um carinho da leveza. Você está naquela correria do dia a dia, tem um grupo de alunos em frente ao IENF, com cartaz, só abraçando. Umas ficavam com cartaz, os outros abraçavam, e a reação eu falei assim, olha, muito obrigada, hoje eu estava tão triste, foi bom ter esse... Então, por que a gente não faz isso? Por que a gente vai ficar só pensando em comunicações violentas, reclamações, porque a gente reclama com a gente também, né? A gente reclama com a gente, mas recebe do outro também. Hoje em dia as pessoas estão muito à falta de incentivo, ou incentiva mais um perto do outro, a pessoa já fica... Você tem que estar atenta realmente a esses detalhes, para que esse amor possa fluir, para que as coisas possam mudar, porque às vezes do nada Aí você, por mais empolgada que você esteja, é aquilo que você falou, trava. Porque tudo que depende do outro, você não tem como dar conta. Controlar. Né? O outro pode reagir chateado, pode reagir de uma maneira legal, ok, e outros não. Então, depende de cada um. Às vezes sua intenção não foi aquela, mas a reação do outro não depende. O que importa é você. Qual é a sua intenção? Você está se cuidando, se fortalecendo para como você vai agir com o outro, de forma amorosa. Você está porque se a sua intenção é ajudar, você pode ficar tranquila. Nós falamos, se não me engano, no último podcast, a felicidade está dentro de você. Então busque ela. E hoje em dia... E você reflete isso. Não, e Maria está falando, eu estava pensando aqui, Salete, quantas crianças hoje em dia
tem baixa tolerância. Uhum. Porque hoje em dia é fácil, a criança está enjoadinha, a pessoa dá um celular para a criança fica no Isola, joguinho, ela é fica isolada. Então a criança cresce com essa baixa Isso, tolerância à espera, Uhum. com baixa tolerância à escuta, que escutar, ouvir é de fundamental importância. Né? Ela tem baixa tolerância a muitas coisas. Concentrar em uma atividade. E ela fica sempre assistindo alguma coisa e tudo, entendeu? Ela não tem o poder ou não cria uma criança para um diálogo, para uma conversa, é sempre assistindo alguma coisa. Né? E essa compulsão pelas telas. Eu tenho coisa de alguns meses atrás, eu estava num restaurante com meu marido, e aí o Renato ali e tal, e eu prestando atenção quantos casais ali não estavam conversando no restaurante e estavam nas telas, cada um assim. E tinha um casal bem novo, bonito, sabe? Uma menina, um rapaz bonito, assim, na nossa frente. Fiquei observando, porque eu tenho mania, né? É questão de psicólogo. Né, de E eles ali, né? Aí eles pediram ao garçom para que tirasse uma foto deles. O garçom chegou e eles, de caras e bocas, ali tiraram aquela foto linda. Então, para registrar. Para registrar, que é aquela compulsão pelo compartilhamento. Então, ali eles abraçaram e tal, ele deu um beijo nela e tudo. O garçom tirou umas 3, 4 fotos aqui, saiu. Aí eles, imediatamente. Né? E aí chegou a comida, eles aqui. Nossa, ou seja, nem curtindo ali na hora, né? Na verdade, tudo a gente fala, é um fake quase. Por quê? Porque a vida eles real têm não essa tá ali, compulsão por compartilhamento, só tiraram para mostrar para essa rede deles que eles estavam muito felizes ali, mas o jantar todo, eles estavam na nossa frente, o jantar todo, eles ficaram cada um na sua rede. É uma né? geração que começou mesmo com o celular, né? Então é difícil, e aquilo o ainda é normal. Né? E a curtida ali de um momento, puxa, essa comida está saborosa, quer provar? Eu faço isso muito, meu marido, quando eu vejo, meu prato vem saboroso, eu dou um pedacinho para ele, quer provar? Já é um gesto de carinho isso, né? É um gesto de carinho. Mas isso natural, talvez da nossa geração, não sei, né? É da pessoa, né? Da pessoa, quando tem a intenção do amor, de você orientar, de ajudar, tudo flui, né? E essa questão da tela é muito interessante, que eles até, muitos adolescentes, conseguem responder o que você pergunta sem sair da tela, assim, ou então, tá tudo bem, não sabe nem o que está respondendo. Então é essa correria que a gente vive hoje em dia, que a gente observa e que tem que ser analisada, né? O que te deixa feliz? O que te é importante? O que realmente te entusiasma? Tenta foca no que você gosta, né? No que te dá prazer, no que te dá tranquilidade, no que te relaxa. E lembre-se que toda vez que você ficar pensando coisas ruins ou relembrando, seu cérebro está trazendo e jogando na sua corrente sanguínea todo esse cortisol, você vai ficar estressado. É assustador a gente pensar que tem mais casos de doença emocional que estão abandonando o trabalho do que câncer, porque câncer é um número absurdo. Cresce cada então, dia. Quer dizer, a gente precisa, eu acho que aqui é um momento até da gente parar e analisar o que está havendo. Nós precisamos trabalhar mesmo essa questão emocional e como é que a gente trabalha. Uma das dicas aqui que a neurociência pode dar é em relação ao pensamento. O cérebro é fantástico, porque ele se propõe a entender a si próprio, é a única máquina, né, que ele mesmo se ajuda. Então, se você sofre com alguma emoção que você está lembrando, se você ficar lembrando, remoendo aquela emoção no pensamento, você está jogando para a sua corrente sanguínea o cortisol. Você vai ficar estressado e vai adoecer. Quantos casos de ansiedade e até de depressão em função da pessoa ficar só pensando e remoendo. De problemas emocionais. De problemas. Ela não consegue transpor. Se a gente parar para pensar que todas as situações que acontecem com a gente, boas e ruins, são momentos, experiências de amadurecimento, de agradecimento, porque aquilo, de qualquer forma, vai fazer você crescer. O sofrimento, querendo ou não, vai fazer você crescer, a não ser que você goste de se fazer de vítima para chamar atenção e fique remoendo, vai adoecer, não tem saída. Então, a nossa dica de hoje aqui para as relações que somam
atividade física, porque não tem como, não tem como fugir disso, Não né? tem como. Não tem como. Todos os médicos, todos os especialistas falam a mesma coisa. Não tem como, o cérebro agradece. De preferência, caminhadas também ao ar livre, como nós falamos. A natureza nos resgata, né? Nos dá esse equilíbrio compensatório. Se você está muito estressado, faça uma caminhada pela natureza. Aliás, a neurociência já está com um mapeamento cerebral sobre isso, de como que o estresse diminui quando seu cérebro fica... É diferente quando você sai para caminhar em pedaços urbanos. E ainda tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho dinheiro para academia. Gente, caminha! Vai fazer uma caminhada. Nós temos aqui em Friburgo o privilégio, né, de ter o Country Club, que é um lugar maravilhoso, você tem contato com a natureza, você não caminhe pelo lado urbano, não, porque às vezes se você precisa... Tem a poluição também, desestressar. agora eu lembrei a gente está falando de desestressar, quando o cérebro está muito cansado, um alimento bom para o cérebro é o inhame, vocês sabiam disso? Você falou. Eu já falei, né? É um regenerador cerebral, quando você está muito, além de ser depurativo do sangue. E a água, né, gente? Nós estamos aqui na nossa aguinha, que não tem como, precisamos beber. E Maralice, eu li, eu não sei se é 1h ou 45 minutos, você deve saber, de caminhada, ela reduz em 30% o nível de cortisol. As pessoas quando estão altamente eu não tenho a estressadas. precisão assim da quantidade, porque depende do tempo, mas quanto mais você aumenta, é o que a gente falou, a caminhada qualquer atividade física, a caminhada é excelente. Um detalhe, se eu for falar de caminhada, lembrei de uma coisa aqui. E, gente, desculpa a produção, eu estou falando com a mão aqui. Tem que proteger aqui o microfone, eu tenho que ficar atenta com isso. É emoção, empolgação, né, de falar aqui. Se a gente vai caminhar, até para desestressar em ambientes assim, privilegiados com a natureza, é ideal que você caminhe em forma de marcha, sozinho. A gente vê muitos casais, né, caminhando de mão dada. Você corta a integração cerebral, você não está ajudando o seu cérebro. Caminhar é um ato. Você pode até conversar com alguém do lado. Inclusive, dizem que você caminhar, que é um exercício físico, que você tem que ter aquela coordenação motora, e conversar sobre algum assunto com alguém, você está ativando áreas do cérebro que vão te criar novas conexões cerebrais, porque você tem que pensar para falar, né, na conversa, e você também está exercitando a sua parte principalmente porque motora. cada um tem um ritmo. Então, se você dá a mão, corta aquele seu movimento integral. Corta a integração cerebral mesmo. A comunicação entre os hemisférios, que é esse feixe de neurônios, os corpos calosos, eles são responsáveis pela comunicação entre os dois hemisférios. Porque você precisa... O que o nosso cérebro faz quando a gente se comunica como? Como que o cérebro se comunica? Pegando todas as informações do mundo exterior, a gente se comunica pelos sentidos. No que você dá a mão, você cruza, você corta, né? Essa fluidez de comunicação entre os hemisférios. E uma coisa importantíssima também é a respiração, menina. Fantástico. Porque nós respiramos, eu acho que a gente já falou sobre isso, respiração mas a gente respira, né? A gente não percebe a nossa respiração. Por isso que uma das coisas importantes nesse relaxamento, muitas pessoas fazem a meditação, ou que não seja meditação, mas de repente alguns exercícios respiratórios mais profundos, sabe, entendeu? Você inspirar e expirar, inspirar de repente pensando coisas boas e expirando o que tem de energia negativa dentro de você. Me disse isso, já não é uma atitude de amor com você mesmo. Você parar, sem dúvida. Porque no que você respira, você está oxigenando o seu cérebro. Aí você vai ter condições. Tanto é que dizem, né? Que não tome decisões quando você está de cabeça cheia. Está nervoso, respira fundo, né? Pense, respira fundo. Porque quimicamente você vai tomar as piores decisões do mundo. Se estiver nervoso, estressado, porque o nível de cortisol está alto, né? Então você não tem como raciocinar. A amígdala está em alerta, que é o nosso reservatório de memória afetiva. Então não tem como. A gente tem que amadurecer, se conscientizar que o amor é o que vai dar essa prática, né? Essa atitude prática. E a comunicação é o veículo que faz tudo acontecer. Então, seja verbal ou não, né? Afeto. Buscar afeto em todas as relações, né? E falando de atividade física, a questão de academia, de musculação, a questão do cérebro também. Você interage com quem está ali fazendo academia, tem grupos de amigos que estão acostumados a frequentar naquele horário, e também é colocado que você tem que estar concentrado naquela atividade que você está trabalhando para poder obter resultados. Se você não alguma coisa do cérebro. Porque se você não se concentra,
aquele exercício não é que eu não vá fazer efeito, mas vai fazer bem menos. E que você está se concentrando que aquele exercício é bom para fortalecer o músculo da perna, ou você está concentrado, você está atento ali àquele exercício, o resultado vai ser 3 a 4 vezes mais eficaz do que você fazer por fazer. E o exercício físico tem o exercício respiratório de uma forma conjunta, que é o ideal. Você coordenar, tem que coordenar o exercício físico com a respiração. Isso. É engraçado, estou lembrando que comecei a fazer pilates, estou amando. E a professora sempre fala para mim assim, Maralice, tire o peso dos ombros, porque que dificuldade que nós temos, né? Nós mulheres, atenção. Aqui, né? Aí ela fala, aí quando eu consigo fazer isso, que alívio. Aí realmente eu consigo fazer com eficiência o exercício, me concentrar. Né? E tem uma coisa interessante também no Pilates, que é a questão de você trabalhar o equilíbrio, né? Eu acho fantástico isso. O equilíbrio, equilíbrio, a força. Normalmente você fica, né? Você não tem essa... Mas hoje eu fiquei assim, eu ia trazer para cá um livro e quando eu peguei minhas coisas, quando eu cheguei, já estava lá embaixo para vir para cá, eu falei, eu esqueci de trazer esse livro, mas esse livro eu vou aproveitar aqui para falar para vocês desse livro, porque hoje é dia 18 de novembro, e é um movimento que acontece no mundo inteiro, chama Autobiografia de um Yogi. Não sei se vocês já leram. É maravilhoso. Maravilhoso. E aí, é um livro antigo. É um livro antigo. Do Paramahansa Yogananda, fantástico. E a ideia é, que bom que vocês já leram. Eu até compro, porque esse é um livro que a gente não pode comprar, um amigo tem que dar para a gente presente. Aí, hoje começa a leitura de um capítulo. Então, se a gente começar a ler um capítulo por dia, começando hoje, no dia 5 de janeiro, nós vamos ler o livro todo, que no dia 5 de janeiro é o aniversário do Paramahansa Yogananda, é o que a Self-Realization Fellowship, né, que é o movimento que ele criou, que o Yogananda é um indiano que trouxe para o Ocidente os benefícios da yoga. Então, fica aqui o registro, eu não estou com o livro aqui, mas fica aqui a ideia do Autobiografia de um Yogi. Fico muito feliz que já tem um livro também. É um autoconhecimento sensacional. A descrição do contato dele com Deus. É maravilhoso, né? É maravilhoso. É um livro assim... Que é um livro que você tem que ter... De cabeceira. De cabeceira. De vez em quando você pegar e ler... E hoje a proposta é começar Bíblia, hoje. Né? É uma Bíblia. Começar hoje, um capítulo por dia. Muito. E fica também a dica do abraço, né, gente? Não podemos esquecer de nos abraçar, de abraçar o outro. O abraço realmente faz a diferença e ele não tem jeito, ele vai produzir ocitocina. É químico isso, o cérebro está programado para gestos, né, afetivos. O abraço é poderosíssimo. Tem livros, né, até sobre isso, o poder do abraço. Sim, né? A escola também faz. Aqui, a gente mostrar que isso é energia. Energia. Cheguei aqui hoje a dando abraço. Energia pura. Mas tem em escola, às vezes faz o dia do abraço. Mensagem a gente recebe, hoje é dia do abraço. E tudo que você tem que estimular em escolas, colégios, é tão importante isso, esse contato, né? Essa coisa bonita entre as crianças, fazer, porque às vezes as pessoas ficam até inibidas, é como você falou outro dia você estava falando há pouco, você provoca essa questão no colégio, que você como professora fazia, do abraço, muitas crianças ficam inibidas, que não estão acostumadas. Esse afeto, às vezes, em suas casas, seus lares. Assusta, às vezes, né? E a gente promover isso e ter essa consciência, fica aqui a nossa mensagem de hoje. Lê o primeiro capítulo do Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi, que você vai despertar. Eu não sei se tem, Maralice. Será que tem online? Eu não sei. Tem online para vender, tem online para vender, tem na Amazon para vender e vale a pena, né? Esse é um livro para a gente dar de presente, né? Para praticar o bem, o amor com o outro. E nos fazer bem. As 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. Olha que presente bom para dar no Natal. Sensacional. Então, e praticar. Fica a sugestão de 2 livros você tem presente de Natal. É verdade. Buscar essa alegria dentro de você. Não fica pensando sempre que muitos acham que o outro tem que ser bengala. Eu costumo dizer isso. A ideia de que o outro tem que te fazer feliz. Não vai fazer. É você que tem que se fazer feliz e procurar fazer o outro, porque nos gestos de carinho, como você falou, você está fazendo o outro feliz. Você está procurando harmonia. E procurar entender o outro, né? Porque como a Maralice falou, nós conseguimos controlar a gente. O outro que vem
não tem como, Claro. né? Então, se você for ficar mal por isso, aí vem o cortisol. Exatamente, vai ficar remoendo, aí você vai adoecer, porque adoece mesmo, né? É uma máquina, o nosso cérebro é uma máquina. Vamos usar essa máquina a nosso favor, né? E não contra a gente. Como esse momento, né? É tão bom, a gente faz com tanto prazer. A gente faz com entusiasmo, né? com alegria. Entusiasmo, com alegria. Eu acho que é um pouco da nossa... Outro dia nós estávamos comentando sobre isso, um pouco da nossa contrapartida social, inclusive, de passar um pouquinho do que a gente estudou, do que a gente vivenciou. Nossa transição, né, do mundo só para esse mundo virtual, né, dessa interação, que a gente era só presencial, né? Nossa, a gente fazia muito presencial. A nossa geração era muito de ações presenciais. Hoje em dia não, hoje em dia está aí, o podcast está para o mundo, para o universo. Para o universo, impressionante. Né? E a Cristina falou uma coisa aqui, a Maralis também, de motivação, o prazer com que nós fazíamos isso aqui, né? Que eu recebi uma coisa depois do nosso segundo episódio, e eu fiquei tão feliz, minha ocitocina foi lá em cima. A minha afilhada de 16 anos me passa uma mensagem. Dinda, eu adorei a fala de vocês, eu adorei o podcast de vocês, vou seguir vocês. Que gracinha. Então, de uma adolescente, né, fazer esse comentário. Esse comentário. Nós falamos até de um assunto difícil, né? Foi da Jéssica, a carta da Jéssica, sobre aquela relação narcisista, aquela relação tóxica, né? E você vê, e a gente teve um feedback, um retorno assim, que de uma menina de 16 anos, minha filhada. Beleza, nós recebemos muitos assim, comentários positivos que gostaram desse formato de cartas, né? Para a gente ajudar, assim, comentar, né? A ajuda vem de cada um, mas a gente pode informar, né? Com carinho, com amor. O nosso objetivo aqui é com muito entusiasmo, muito amor, trabalhar com muita energia. A gente se encontra antes de gravar o podcast para a gente fazer a avaliação do que a gente vai comentar, do tema, de que forma nós vamos abordar, sempre cada um com a sua visão, né, na sua área de estudo, o que gosta. E também, gente, caso vocês queiram, como a Jéssica fez, nos mandar, né, uma mensagem de algum tema que vocês queiram que a gente coloque aqui, discuta, será um prazer. Vou até aproveitar. Nós estamos aqui para isso. Vou até aproveitar e reforçar nossas redes, né? Reforça nossas redes. O nosso e-mail é podaquientrenós@gmail.com e no Instagram a gente tem o @podaquientrenós. Uma amiga falou assim, Maralis, está falando com muita sofisticação esse Instagram. É mania do inglês, né? Nosso Instagram. Então é @podaquientrenós, tá? A gente aguarda o comentário de vocês, a interação, que isso é muito bom. E vamos praticar esse amor, né? Com a gente. Até a próxima. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, estar com a Aralise Salete para a gente conversar um pouco. Um beijo no coração de todos. É uma alegria estarmos aqui juntas. Gente, foi maravilhoso, foi muito bom estar com vocês. Até o próximo episódio. Até.